Bem, agora que a gente já definiu as operações que a gente usa na álgebra matricial, vamos olhar algumas das leis que a gente pode aplicar para, às vezes, facilitar as operações que a gente tem que fazer. As primeiras são bastante conhecidas, tá? Basicamente, elas são derivadas das propriedades de soma e multiplicação de números reais, tá? Primeiro, a gente tem as chamadas leis associativas. O que são as leis associativas? A gente pode trocar a ordem que a gente faz uma mesma operação. Tá? Vamos dizer que a gente tenha três matrizes, A, B e C. As dimensões estão bem definidas, eu posso fazer todas essas operações. Se eu pegar A e B e somar, obter o resultado, somar ele C, tá? Eu tenho uma determinada matriz exatamente igual ao que eu obtenho trocando a ordem da soma. Se eu fizer primeiro a operação B mais C e depois a operação somar a matriz A. Tá? Exatamente o que você já conhece dos números reais. E isso se aplica a matrizes exatamente porque a soma de matrizes é soma termo a termo de números reais. Vale exatamente a mesma coisa para a multiplicação matricial, desde que as operações de multiplicação estejam bem definidas. Tá? A gente tem a lei comutativa para adição. O que é a lei comutativa? Eu posso trocar a ordem. A soma das matrizes A e B é igual à soma das matrizes B e A. Eu não estou demonstrando essas coisas aqui, mas vale a pena você praticar um pouco algumas demonstrações particularmente simples. Tá? O que a gente tem aqui? O elemento da matriz A mais B, um elemento genérico, é igual a e J mais B e J. Para quaisquer valores I e J, eu obtenho um elemento da matriz soma dessa forma. Pela propriedade comutativa da adição dos números reais, isso é igual a B e J mais A e J. Isso vale, novamente, para quaisquer índices de linha e de coluna. Mas agora eu obtive a descrição da minha matriz genérica B mais A. Isso daqui descreve exatamente a minha matriz B mais A. Você pode fazer um exercício parecido para todos esses resultados. Tá? Bem, quais são as leis distributivas? É quando a gente junta mais de uma operação. Tá? Bem, eu posso multiplicar a matriz A pela soma B mais C e o resultado é igual se eu distribuir essa operação e fizer primeiro A vezes B, depois A vezes C e somar os resultados. Né? Posso fazer isso na multiplicação à esquerda ou na multiplicação à direita. A mais B que multiplica uma matriz C também pode ser distribuído de forma semelhante. Tudo aqui é rigorosamente igual ao que a gente tinha na multiplicação, nas operações com números reais. Tá? Nem tudo que a gente tinha nas operações com números reais se mantém em álgebra matricial. Como a gente já viu, não há lei comutativa para a multiplicação de matrizes. Se eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B, primeiro, B vezes A nem sempre está bem definido. E mesmo se estiver bem definido, se as linhas e colunas forem compatíveis, o resultado tipicamente é diferente. Não sempre, mas tipicamente é diferente. Vamos ver um exemplo. Essa daqui é a matriz A e essa daqui é a matriz B. Vamos fazer esse produto. Tá? 2 vezes 1 mais 1 vezes 0 é 2. Primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 2 é igual a 0. Segunda linha da esquerda vezes a primeira coluna da direita. 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 é igual a 1. A gente pode repetir essa operação. A gente obtém essa matriz que eu vou chamar de AB. Vamos olhar aqui para baixo, apenas alterei a ordem dessa multiplicação. A matriz da direita agora veio para a esquerda, a matriz da esquerda agora veio para a direita. Tá? Só troquei a ordem da operação, portanto, esse produto é B vezes A. Tá? Essas duas operações estão bem definidas, porque as matrizes têm
os mesmos números de linhas e colunas. Portanto, eu posso fazer a operação em qualquer ordem, porque sempre vai haver compatibilidade, o número de linhas sempre vai ser igual ao número de colunas. O número de colunas da matriz à esquerda sempre vai ser igual ao número de linhas da matriz à direita. Bem, vamos fazer essa operação trocando a ordem. Primeiro elemento vai ser primeira linha da matriz à esquerda vezes primeira coluna da matriz à direita. 1 vezes 2, 2. Mais menos 1 vezes 1. 2 menos 1, 1. E aqui a gente já viu que essas matrizes não são iguais. Tá? Você tem um 2 na primeira entrada aqui, você tem um 1 na primeira entrada aqui, da primeira entrada, primeira linha, primeira coluna. Eles já são diferentes, portanto as matrizes não podem ser iguais. Okay? A gente vai ver que vai ter outra diferença aqui na segunda linha. Tá? Então essas matrizes são diferentes, mesmo que as duas operações estejam bem definidas, A vezes B e B vezes A. Okay? Então a gente não tem lei comutativa para álgebra matricial. Vamos olhar para uma operação simples, mas que a gente usa bastante em álgebra matricial em todas as suas aplicações, tá? Em particular em econometria. O que é uma matriz transposta? O que é a operação de transposição de uma matriz? É bastante simples, eu vou simplesmente trocar linhas por colunas. O que era uma linha vai se transformar numa coluna. Simples assim. Então pega essa matriz genérica 2 por 3. Essa matriz aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Eu estou colocando elementos genéricos. A1, A12, A13, A21, A22, A23. Tá? Agora eu vou transpor essa matriz. O que vai acontecer? A primeira linha se transforma em uma coluna. A segunda linha se transforma em uma segunda coluna. Tá? Nota que agora os índices da matriz à direita não estão batendo, na verdade eles estão trocados, né? Eles não representam mais linha e coluna, exatamente porque eu estou usando a mesma coisa que eu tinha aqui. Por exemplo, se eu tenho uma matriz 1, 5, 0, menos 1, 2 e 3, a transposta dela vai ser coluna 1, 5, 0, outra coluna, menos 1, 2 e 3. Um elemento, por exemplo, 5, que estava na linha 1, coluna 2, agora está na linha 2, coluna 1. Eu vou trocar a ordem dos índices, tá, na transposição. Tá? De maneira geral, a gente faz essa observação. A transposição do elemento da linha J, coluna I, é alguém que vai parar na linha I, coluna J. Tá? Quais são as regras que a gente tem para essa operação? Quais são as leis, se você quiser, que a gente tem para essa operação? Algumas que vão ser bastante úteis, tá? Primeiro, a soma da transposição, a transposição da soma é igual à soma das transposições. Tá? Vale a mesma coisa para a diferença. Se eu fizer a transposição 2 vezes, eu volto para o mesmo lugar. Então você não gera uma terceira matriz, você volta para o original, você transformou linha em coluna na primeira operação, você transformou coluna em linha na segunda operação, na segunda transposição, você volta para o mesmo lugar. O que acontece se a gente tiver a transposição de um produto por escalar? Eu multiplico a matriz A por um escalar R, pego o resultado e transponho isso tudo. Tá? Isso vai ser simplesmente escalar multiplicado pela matriz transposta. E, por último, algo que pode soar um pouco diferente. Qual é a transposição do produto? A transposição do produto não é exatamente o produto das transposições. Tá? Eu tenho que trocar a ordem. A maneira mais simples de pensar nisso é que, se eu fizer essa transposição, eu troco, se eu fizer a transposição na matriz B e na matriz A, eu troco linhas por colunas, portanto eu troco o número de linhas pelo número de colunas. Para manter a compatibilidade, né, eu tenho que trocar a ordem dessa operação. Ok? Bem, o que a gente fez até aqui? A gente começou com um sistema de equações lineares e agora a gente está discutindo matrizes. Qual é a relação entre essas coisas? Tá? Bem, tem muita coisa nessa relação. Tá?
um ponto particularmente relevante é que eu posso escrever sistemas de equações em forma matricial. Como é que a gente vai fazer isso? Uma representação matricial do sistema inteiro, não apenas dos coeficientes. Vamos pegar um sistema linear genérico, como a gente já viu, esse que está aqui. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a última linha. Observa que esse é um sistema com m linhas e n de nariz variáveis, eu estou seguindo a notação do Simon Bloom, Às vezes ele muda a notação para número de linhas e número de colunas. Isso faz sentido se você olhar todos os capítulos conjuntamente, mas às vezes pode confundir um pouco. Então toma cuidado que às vezes a gente diz que o número de colunas é k, às vezes, como agora, a gente diz que o número de colunas é n. Então aqui a gente tem n variáveis, portanto, como a gente já viu, n colunas na matriz de coeficientes. Cadê a matriz de coeficientes? Essa que está aqui. Eu vou simplesmente coletar todos os coeficientes que multiplicam as variáveis em cada uma das equações. É o que está aqui. A1 está aqui, A12 está aqui. Sigo assim e construo a matriz de coeficientes, como a gente já viu. Se eu tenho m linhas, m equações e n variáveis, a matriz de coeficientes, como a gente já viu, tem m linhas e n colunas. Eu vou construir agora duas matrizes adicionais. Ao invés de olhar para a matriz aumentada, com a qual a gente já trabalhou, eu vou construir duas matrizes adicionais. Primeiro vai ser uma matriz com apenas uma coluna, que vai coletar todas as variáveis desse sistema. Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho n variáveis, vai de x1 até xn. Então, essa matriz vai ter exatamente n linhas. Uma linha para cada uma das variáveis do sistema. Esse n é exatamente o número de variáveis do sistema. Ok? Eu vou coletar todos os termos livres, B1, B2, Bm, em uma matriz com apenas uma coluna. O número de termos livres é exatamente o número de linhas dessa matriz. Nota que essas duas matrizes tipicamente não têm o mesmo tamanho. A matriz de variáveis tem n linhas, a matriz de termos livres tem m de Maria linhas. Ok? Dessa forma, a gente pode escrever o nosso sistema linear como esse produto de matrizes, matriz de coeficientes A, que multiplica a matriz de variáveis x. Esse produto é igual a matriz de termos livres B. Observa, em primeiro lugar, que a operação de multiplicação que a gente está fazendo aqui no meio, A vezes x, está bem definida. A matriz à esquerda, a matriz de coeficientes A, tem n linhas, n colunas, perdão. E a matriz à direita, a matriz de variáveis x, tem exatamente n linhas. É o mesmo valor, exatamente o número de variáveis nesse sistema, e, portanto, essa operação está bem definida. Além disso, o resultado dessa operação tem que ser uma matriz em que o número de linhas é o número de linhas da matriz à esquerda e o número de colunas é o número de colunas da matriz à direita, tem que ser m por 1, que é exatamente o que a gente tem aqui. Okay? A gente tem, portanto, uma analogia entre um sistema com uma equação e uma variável, e um sistema com muitas equações e muitas variáveis. A x é igual a b. Você pode ver isso no exemplo específico, pensa no sistema x1 mais 2x2 menos x3 igual a 0, x1 mais 2x3 é igual a 1. Esse é um sistema linear com duas equações, equação 1 e equação 2, e três variáveis, x1, x2, x3. Observa que o coeficiente de x2 na segunda equação é simplesmente 0. Se você quiser, você pode escrever aqui mais 0 vezes x2. Não faz diferença. Como a gente pode representar isso de forma matricial? Vou colocar aqui a matriz de coeficientes, 1, 2 e menos 1, 1
0 e 2. Vou multiplicá-la pela matriz de variáveis x1, x2, x3. Isso tem que ser igual a matriz de termos livres 0 e 1. De fato, se eu fizer as operações, eu volto para o mesmo lugar. Se eu fizer essa linha, essa coluna, eu tenho que obter exatamente esse valor. Tá? O que significa isso? 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 menos 1 vezes x3 é igual a 0. x1 mais 2x2 menos x3 é igual a 0. Posso fazer a mesma coisa para a segunda linha da matriz à esquerda, primeira e única coluna da matriz à direita. Isso tem que ser igual à segunda linha, primeira coluna, única coluna da matriz de produto. Como é que vai ficar isso? 1 vezes x1, 1 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 2 vezes x3 é igual a 1. De fato, a gente recuperou exatamente o mesmo sistema. Essa é, portanto, uma outra forma de representar um sistema linear qualquer. Aqui está a matriz de coeficientes, aqui estão as variáveis e aqui estão os termos livres. Vamos olhar agora para alguns tipos de matriz particularmente importantes. A gente vai encontrar com bastante frequência. A gente já encontrou algumas dessas matrizes, na verdade. Primeiro, vamos olhar para as chamadas matrizes quadradas. Que a matriz quadrada é simplesmente uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ou na nossa notação, K, o número de linhas é igual a N, o número de colunas. Por exemplo, a matriz 2x2, ou uma matriz 3x3. Essa matriz 3x3 é a identidade. O número de linhas é igual ao número de colunas. Nota que quando eu tenho duas matrizes quadradas de mesma ordem, ou seja, ambas têm 2 linhas e 2 colunas, ou 10 linhas e 10 colunas, eu posso fazer o produto matricial em qualquer ordem. Tipicamente o resultado é diferente, mas sempre vai respeitar o requisito de que o número de colunas à esquerda seja igual ao número de linhas à direita. Bem, a gente tem também chamada matriz coluna, a matriz, como o nome sugere, com apenas uma coluna. A gente acabou de ver 2 exemplos. A matriz de variáveis que a gente usou para representar um sistema linear e a matriz de termos livres que a gente também usou na representação do sistema linear. Analogamente, a gente tem a matriz linha, uma matriz com uma única linha. Então aqui alguns exemplos, em ambos os casos eu tenho apenas uma linha. Analogamente, nossos exemplos da matriz coluna mostravam que eu posso representar uma matriz genérica, AB, o ABC, ou posso colocar alguns números específicos. Essas letras aqui apenas representam um número que não estou mostrando qual é, talvez eu não saiba qual é a princípio. Outra matriz particularmente importante, que a gente vai encontrar bastante, é a chamada matriz diagonal. A gente vai usar isso até o final do curso. O que é uma matriz diagonal? É uma matriz, primeiro, quadrada. O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, é isso que está escrito aqui, K igual a N. E, além disso, todos os termos fora da diagonal principal são iguais a zero. Como é que a gente vê isso nessa notação? A e J é igual a zero sempre que I for diferente de J. O que significa dizer que I é diferente de J? O índice de linha é diferente do índice de coluna, então eu estou, por exemplo, na linha 1, coluna 2, tem que ser zero. Linha 3, coluna 1, tem que ser 0. Linha 2, coluna 3, tem que ser 0. Sempre que o índice de linha for diferente do índice de coluna, eu estou fora da diagonal principal, portanto, a entrada é igual a 0. Na diagonal principal, quando índice de linha é igual ao índice de coluna, eu posso ter valores diferentes, não necessariamente iguais. A matriz de identidade é um caso em que todos os valores na diagonal principal são iguais, mas eu posso ter outros casos em que esses termos são potencialmente diferentes. 1, 2, 3,
e fora da diagonal principal é sempre igual a zero. Então, a gente já viu aqui que a identidade é um caso particular de matriz diagonal. A gente também vai encontrar a matriz triangular superior. O que é a matriz triangular superior? Vamos olhar novamente, eu vou sempre marcar aqui a diagonal principal. Aqui em cima, está aqui, está aqui a diagonal principal. Na matriz triangular superior, a gente só pode ter termos diferentes de zero acima dessa diagonal. O que significa dizer que eu estou acima da diagonal principal? Significa que o índice de coluna é maior do que o índice de linha. Por exemplo, eu estou na linha 1, coluna 2. Índice de coluna é 2, maior do que o índice de linha, que é igual a 1. Ou eu posso estar na linha 2, coluna 3. Índice de coluna é 3, é maior do que o índice de linha, que é igual a 2 nessa entrada. Ok? É isso que está escrito aqui. A e J, termo genérico, tem que ser igual a zero sempre que o índice de linha for maior do que o índice de coluna, ou seja, quando eu estou na parte de baixo. Tem que ser zero. Caso contrário, ele pode assumir um valor estritamente positivo. Matriz triangular inferior é exatamente o contrário. Eu só posso ter termos diferentes de zero abaixo da diagonal principal. Ou bem, na própria diagonal principal, mas acima dela eu só posso ter zeros. Ou seja, sempre que o índice de coluna for maior do que o índice de linha, a entrada vai assumir o valor zero. Tá? O que é uma matriz simétrica? Bem, uma matriz simétrica é aquela espelhada em torno da diagonal principal. Tá? Então, a entrada 1, 2 é igual à entrada 2, 1. Tá aqui. A entrada 1, 3 é igual à entrada 3, 1. A entrada 2, 3 é igual à entrada... Ops, deixa eu trocar a cor aqui. Entrada 2, 3 é igual à entrada 3, 2. Ou, de maneira geral, essa matriz é exatamente igual à sua transposta. Se eu trocar linhas por colunas, não vai fazer diferença. Se eu pegar a linha 1, 2 e 3 e transformar numa coluna, eu chego exatamente na coluna 1, 2 e 3. Se eu trocar a ordem dos índices, eu não mudo o valor que a gente encontra na matriz. Tá? Você observa aqui nessa matriz 2 por 2 genérica, que ela é simétrica, porque o índice, a entrada 1, 2 é igual à entrada 2, 1, igual a um valor B genérico. Outro caso particular, mais uma vez a identidade é um caso particular, a identidade também é uma matriz simétrica. Essa terceira matriz aqui é a identidade, que você vê que é simétrica, tá? Como de maneira geral, qualquer matriz diagonal é simétrica. Fora da diagonal principal, os termos são sempre iguais a zero, então são sempre iguais. A matriz idempotente é especialmente importante para a econometria. A gente vai encontrar pouco nesse curso, tá? Vamos encontrar no final, tá? Mas de maneira geral, essa matriz vai aparecer mais no curso de econometria. É uma matriz, em primeiro lugar, quadrada. Segundo, é uma matriz que, quando multiplicada por ela mesma, não muda de valores. Tá? O resultado é igual. Tá? Pega essa primeira matriz aqui, 5 menos 5, 4 menos 4. Vamos multiplicar essa matriz por ela mesma. Ops. 5 menos 5, 4 menos 4, multiplicado por ela mesma. 5 menos 5, 4 menos 4. Isso vai ser... Deixa eu ajeitar um pouco isso aqui. Isso aqui é o número menos 5. Como é que vai ficar? Primeira linha à esquerda vezes primeira coluna à direita, para a gente obter o elemento 1, 1 da matriz produto. Vai ser 5 vezes 5, mais menos 5 vezes 4. 5 vezes 5, mais menos 5 vezes 4. A gente pode fazer isso para todos os elementos. Agora, linha 1 vezes coluna 2, para obter o elemento da matriz produto na linha 1, coluna 2. Vai ser 5 vezes menos 5,
menos 5 que multiplica menos 4. Você pode repetir o processo na linha 2. Como é que vai ficar isso? 5 vezes 5 menos 5 vezes 4 é igual a 5. Primeira entrada está ok, é igual à primeira entrada da matriz original. Segunda, 5 vezes menos 5 menos o produto de 5 por menos 4 vai dar menos de 25 mais de 20 igual a menos 5. A gente já vê que a primeira linha é igual. Se você seguir esse processo, você vai encontrar os demais valores, tá, que vão ser exatamente 4 menos 4. Isso é uma matriz idempotente. É uma matriz multiplicada por ela mesma, que não muda. Tá? Nota, portanto, que você pode repetir essa operação quantas vezes você quiser. Se você multiplica 2 vezes a matriz por ela mesma e dá o mesmo resultado, você pode multiplicar 10 vezes ou 20 vezes e você sempre chega no mesmo resultado. Você vai ver que essa é uma característica da chamada matriz de projeção. Tá? A matriz de projeção é quando você pega uma matriz para multiplicar um determinado vetor, tá, e projetar esse vetor em um determinado espaço. Tá? Uma coisa que você vai fazer com bastante frequência, a gente vai ver no final do curso, é a técnica básica de econometria. Você consegue pegar um determinado vetor e fazer uma projeção. Depois que você faz essa projeção, você não consegue fazer a projeção da projeção, você não sai do lugar. Tá? Não se preocupa muito com isso agora, estou apenas antecipando uma coisa que a gente vai encontrar mais à frente, que você vai trabalhar bastante em outros cursos. Tá? Bem, a gente tem a matriz de permutação. Na prática, a gente usa menos isso. Tá? Matriz de permutação, matriz quadrada, em cada linha e cada coluna possuem exatamente um elemento diferente de zero. Esse elemento tem que ser igual a 1. Tá? A gente viu que a gente pode efetuar as chamadas operações elementares em um sistema, seja na forma original do sistema, seja nas matrizes, na matriz aumentada que representa esse sistema. Tá? Computacionalmente, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala para o computador efetuar uma matriz, efetuar uma operação elementar? A gente multiplica uma matriz, qualquer dada que represente o sistema, por uma matriz elementar. Tá? Então, fazer uma operação elementar significa simplesmente multiplicar uma matriz por uma matriz elementar. A gente não vai fazer muito isso aqui, exatamente que é uma coisa que você pede para o computador fazer, tá? Mas é importante você saber de onde isso vem, tá? O que você vai ensinar o computador a fazer. Tá? Você tem 3 operações elementares em uma matriz, você pode trocar linhas, trocar a primeira com a segunda linha, por exemplo. Você pode adicionar um múltiplo de uma linha a outra, ou você pode multiplicar uma linha por um escalar diferente de zero. Tá? Por exemplo, você tem a chamada matriz de permutação, exatamente isso que a gente viu aqui em cima, E e J. Essa matriz troca as linhas I e J da matriz de identidade. Como é que eu construo essa matriz? Tá? Eu simplesmente pego a matriz de identidade e troco, por exemplo, a linha 2 com a linha 5, tá? Ou a linha 1 com a linha 2. Vamos olhar, por exemplo, a matriz de permutação 1, 2. O que é isso? É a matriz de identidade em que eu troquei a linha 1 com a linha 2. Tá? Então, a linha 1 da matriz de identidade ficou aqui embaixo, a linha 2 da matriz de identidade ficou aqui em cima. Lembrando, a matriz de identidade original, quer dizer, a matriz de identidade, só tem uma, né? De ordem 2, é essa daqui. Então, eu peguei a primeira linha e coloquei aqui embaixo, peguei a segunda linha, coloquei aqui em cima. Vamos pegar uma matriz qualquer, uma matriz A qualquer, genérica, 2 por 2, elementos genéricos A, B, C, D, tá? E vamos pré-multiplicá-la por essa matriz de permutação. O que acontece quando a gente faz essa operação? Tá? Vamos construir a primeira linha como exemplo. Tá? Quem vai ser a primeira entrada? 0 vezes A mais 1 vezes C, está aqui. A primeira linha, segunda coluna, 0 vezes B mais 1 vezes D, está aqui. Repito o mesmo processo para a segunda linha, 1 vezes A mais 0 vezes C, A, está aqui. 1 vezes B mais 0 vezes D, B, está aqui. O que eu fiz aqui? Compara essa matriz com essa matriz aqui. A única coisa que eu fiz foi trocar linhas. Eu troquei as linhas 1 e 2. Tá?
Bem, tem outras matrizes elementares, tá? Por exemplo, para multiplicar uma linha de uma matriz por um escalar diferente de zero, um R qualquer diferente de zero, eu posso definir uma matriz elementar com a matriz identidade, em que a iésima linha, ou seja, a linha número i, é multiplicada por R. Eu pego essa matriz e multiplico pela matriz que eu tenho que fazer, na qual eu quero aplicar essa operação, tá? Então, por exemplo, um pouco mais aqui para baixo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a matriz identidade e multiplicar a segunda linha por 2. Então, ao invés de ficar 1001, vai ficar 1002. Tá? Multiplico essa matriz por outra qualquer. Como vai ficar? Tá? 1 vezes A mais 0 vezes C. A. 1 vezes B mais 0 vezes D. B. 0 vezes A mais 2 vezes C. 2C. Analogamente, segunda linha vezes segunda coluna, 0 vezes B mais 2 vezes D, 2D. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei a segunda linha da matriz original pelo escalar 2. Tá? É assim que você ensina o computador a fazer isso. Okay? Bem, está aqui mais um exemplo. Agora, multiplicando a segunda linha por 3, tem exatamente o mesmo resultado, tá? E o que é importante aqui é o seguinte, a gente viu que a gente consegue colocar uma matriz na forma escalonada realizando as operações elementares sobre essa matriz, tá? Então, o que a gente está vendo aqui agora é que a gente também consegue colocar uma matriz na forma escalonada, tá? Ao pré-multiplicá-la por matrizes elementares. Tá? Se eu tenho um sistema AX igual a B, representado na forma matricial como AX igual a B, e eu quero colocar esse sistema na forma escalonada, uma coisa que a gente fez para resolver o sistema, eu posso multiplicar dos dois lados desse sistema por uma matriz elementar, ou, no final das contas, por um resultado do produto de matrizes elementares. Eu tenho que fazer 5 operações, tá, elementares. Eu vou fazer E1, E2, E3, E4, E5, AX igual a mesma coisa, E1, E2, E3, E4, E5 do lado direito. Tá? E dessa forma eu obtenho um resultado que é um sistema na forma escalonada, tá? Como a gente já trabalhou. Tá? Observa aqui que eu estou usando implicitamente a lei associativa para trocar, se eu quiser, para trocar ordem. Né? Na prática, o que eu faço é, estou simplesmente chamando isso daqui tudo de E, o resumo dessas 5 operações, o resultante dessas 5 operações, tá? E, na verdade, no final das contas, eu vou trabalhar dessa forma. Esse é um novo sistema linear, tá? Equivalente ao primeiro, mas agora na forma escalonada. A nova matriz de coeficientes é essa. A nova matriz de termos livres é essa.